Fala pessoal, bom dia. Bom, agora são 10 horas. Eu só queria mostrar um detalhe para vocês e falar também que a segunda parte da aula, ela foi, acho que deu algum erro e ela não foi gravada, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu vou fazer a instalação da plataforma e vou executar algumas coisas que a gente falou na aula de ontem, né? Algumas observações que ficou faladas lá e a gente acabou perdendo, tá? Então, primeira parte, vamos configurar a plataforma. Depois a gente vai começar a enxergar o mercado, tá? Então, a plataforma normalmente ela abre desta maneira, tá? Fabio, candles pretos seriam candles negativos, candles brancos, candles positivos. Então, como que eu mudo isso? Você vai dar um duplo clique em cima do gráfico, vai abrir essa tela, ele vai estar falando aqui, ó, candles positivos. Você pode mudar para verde aqui em cima e negativo vermelho. O que eu normalmente faço? A linha, que é o contorno, eu mantenho em preto. Tá? Não mantenho em verde, eu mantenho em preto. Por quê? Ele ficou escuro aqui, ó, bem escuro, mas eu deixo esse fundo mais claro. Como que eu faço isso? Clico com o botão direito no meio do vazio gráfico, propriedade do gráfico. Eu faço duas mudanças. Eu coloco exibir marca d'água, tá? E no gráfico aqui, eu venho no meio dele, né, gráfico, ó, tem fundo, gráfico e moldura. Na parte gráfico, eu mudo para cor cinza. Aí fica esse padrão. Posso colocar outra cor? Pode. Acho que para gravação também fica legal. Acho que o creme, ó, fica mais claro, tá? Eu gosto, para não cansar a vista, tons mais escuros fica melhor. Eu só não gosto do azul ou do preto, ele fica escuro demais. Acaba atrapalhando no meu entendimento. Aí é a adaptação de cada um, tá? Ó, deixa assim mais escuro. E aqui, pessoal, nós vamos... A plataforma em si, ela vem nesse padrão, o índice IBOV. Como que eu troco o ativo? Se você apertar a tecla espaço, ele vai abrir um campo de busca. Então, você pode escrever o nome da ação, Petrobras, e ela vai aparecer aqui, ó. Petrobras, vou colocar ela inteira. Ó, ela aparece. Todas as possíveis Petrobras que tem. Tá? Então, ou que tem relações, né? No caso, tem Petrobras, tem BRDT, que é uma parte de refinaria da Petrobras, tem a Petri 3, Petri 4, depois, deixa eu ver se tem aqui, eu acho que é só BRDT. Não, mas é Petri 3 ou Petri 4. Dá um duplo clique, vai aparecer a ação em si. Ela fica com esses candles pequenos porque o mercado, devido a essa queda, ele fica bem espremido os candles, tá? Mas aí, ó, você pode fazer um ajuste. Nessa lateral, onde estão os preços, se você clicar e segurar o clique do mouse esquerdo, você pode arrastar para baixo, ele vai, tipo, compactando o gráfico ou esticando o gráfico. Não deixa muito compacto, por quê? Porque senão você vai olhar um candle e falar, esse candle é pequenininho, e ele tem, às vezes, uma variação grande quando você aproximar ele. Vamos dizer, eu vou compactar aqui o máximo que eu puder. Vou chegar, vou aproximar e falar assim, esse candle aqui é pequenininho, ó. Esse candle verde aqui é pequenininho. E aí ele tem 6, 7%. Esse candle aqui é pequenininho, tem 10, 11%. Tá? Então, deixando uma distância legal, e aí você vai afastando o zoom e dá uma olhada. Tá? Como que eu aproximo e afasto o zoom? Existem duas maneiras. Aqui em cima tem o zoom in e aqui a lupinha zoom out. Ou a gente pode apertar em teclados de computadores que tiver
aquele padrão números alfanuméricos, você pode apertar o mais e o menos. Tá? Em teclados que não tem, por exemplo, meu notebook é Dell, ele não tem a parte dos números, tá? Ele não tem a parte do pad de números, numeral. Então eu consigo, apertando Shift e o mais, ele aproxima, Shift menos, ele diminui, tá? Simples assim, ok? A gente falou ontem na aula de dois indicadores fundamentais na análise técnica e nas nossas análises. O primeiro deles é o volume financeiro. Como que eu adiciono? Tá? Clica com o botão direito. Você pode fazer com o botão direito inserir o indicador aqui, tá vendo? Ou você pode ir aqui em cima, ó, na barra de ferramentas, tem aqui, ó, indicadores. Aí ele já tem os recentes, né? Se não aparecer aqui para vocês, você vai aqui em mais indicadores e pesquisa volume. Ó, qual que é? Volume financeiro. Não é o por cor. Por quê? O volume não é volume comprador ou vendedor. Volume é volume de negociação. Tem muita gente comprando, tem muita gente vendendo. Então não é força compradora ou vendedora do volume. Quem vai determinar isso para a gente é a tendência. Então a gente vai usar volume financeiro, inserir. Depois, não precisa nem fechar essa tela, a gente apaga. Nós vamos inserir a média móvel. Tá? Como eu disse ontem, a média móvel não será inserida numa janela, numa nova janela. Ela será sempre em cima do gráfico. Tá vendo? Aqui ela fica numa aba separada. Quando você clica, ela começa a desenhar em cima do gráfico. O porquê? Para a gente poder enxergar a tendência nos preços, nos candles. Dar um inserir, aperta inserir. Qual é o tempo gráfico? Nós vamos usar 20 períodos e 200. Opa, inserir. Aí a gente aperta inserir de novo. 200 período, dá um ok. Então inserimos as duas. Eu não falei ontem, até porque a gente estava bem focado nessas duas médias, que eu queria repassar bem, mas eu vou deixar aqui mais duas médias para a gente colocar. E o porquê dessas médias? Uma média de 9 períodos, que é para pegar movimentos de curto prazo, vamos dizer assim. Ela rastreia uma tendência de curto prazo, então vou usar de 9 períodos. E uma tendência de longo prazo é a média de 50 períodos, que a gente vai conseguir identificar. E vamos fechar. Então eu vou fazer o seguinte, a média de 9 períodos, ela não é, aqui ó, a gente dá um clique duplo, tá vendo? Fica essa bolinha preta na média que a gente selecionou. Opa. Pronto, apareceu. Ela não é a média tipo aritmética, ela é tipo exponencial. Qual a diferença da aritmética para exponencial? É simples. A aritmética é sempre a soma do fechamento dos candles. Então, nós estamos somando fechamento R$10 mais R$11 mais R$12 mais R$11,90. A exponencial, ela faz da seguinte maneira. Ela pega o fechamento R$10 e o próximo fechamento R$11, ela dá um peso maior para o fechamento, para o último fechamento que o mercado está fazendo, para os últimos fechamentos. Então, se é uma média de 9, os últimos 9 candles, sempre os dois últimos ali vão ter um peso maior do que os outros 7 candles, tá? Do que o primeiro candle. Já na aritmética, é uma soma, divide pela quantidade. Por exemplo, somo 9 candles, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Divide por 9. Na exponencial, ele vai do 1 ao 19. Só que, ao invés de dividir por 9, o último valor tem um peso maior do que o restante. Ok? É isso. Vou aplicar. Vou mudar aqui na aparência para já definir um valor diferente. Amarelo, aplicar. Ok. Beleza? Então ficou aqui a média. A próxima é aquela que a gente viu, de 20. Eu vou mudar ela para uma cor verde-limão.
tá? Ela continua na aritmética. Aplicar, ok. A de 50, vou mudar ela para azul marinho. Tá? Aplicar, ok. E a de longo prazo, a 200, ela é a média branca. Deixa eu até engrossar um pouquinho ela, que eu acho mais visível. É uma média que a gente utiliza da seguinte maneira. A média de 200 é uma média de longo prazo. Precisa, no caso aqui de um gráfico diário, eu preciso de 200 dias para poder identificar a tendência dos preços. Por isso que acontece, o mercado caiu bastante, mas ele caiu em 14 dias. Os outros 200 dias, né, os outros 127 dias para trás, ele estava acima da média. Tá vendo que ficou alguns gráficos com algumas médias mais claras? O que isso quer identificar, pessoal? Quero mostrar isso aqui. Acabou não dando para mostrar na aula, mas eu vou mostrar no vídeo, porque eu creio que vai ser mais fácil. A gente falou de a média, só essa aqui e a branca. Tá? Olha que interessante nesse gráfico. A Petrobras, quando ela perdeu a faixa de R$26 aqui, ela mostrou para a gente que a média, vou pôr em laranja aqui, ó, a média de 200, o preço estava abaixo, apontando venda. A média amarela, abaixo, apontando venda. A média de 20, seria um curto prazo, apontando para queda. E a média de médio prazo, que seria 50, apontando para baixo. E a média de 200, ela não apontou para baixo, mas o preço já estava trabalhando abaixo. Tá? Olha como o mercado começou a fazer zigue-zagues. Agora ele está querendo reverter a tendência. Ok? Chegou a bater R$10 e agora foi para 15. Tá? Se ele, olha o volume, hoje se movimentar acima aqui com volume ou lateralizar por uns 2, 3 dias, vai ser um bom ponto de compra, porque as médias, a de 9, que é de curto prazo, já virou, mas a de 20 vai começar a querer mostrar a tendência de alta. Beleza? Esse foi um exemplo que eu não usei, eu usei com duas médias só, mas eu quis colocar essas outras duas para facilitar. Tá? O volume também vai uma média móvel. Então, a gente vem aqui no volume, clica com o botão direito, inserir média móvel. Período, 20 períodos, que é para identificar uma tendência de curto prazo, para a gente não se perder tanto nessa questão de prazo, ficar muito longe a questão da o preço estar acima da média, a questão do volume estar acima da média. Olha que interessante, como o mercado mostrou Petrobras com um volume muito grande, mas o mercado não andou tanto. Né? O mercado encontrou uma resistência aqui nessa faixa de preço aqui, ó, nesse patamar de preço. Tá? Até tentou subir para essa região, mas não teve força, voltou. E por enquanto, não deu sinal para a gente. Por enquanto, ele está fazendo aquele movimento que a gente já estudou, que ainda nessa região, vou colocar um pouquinho mais para cima, nessa região, ele está fazendo uma linha de acumulação. Fez essa faixa de acumulação, interessante por enquanto. Vamos ver se ele volta para pegar impulso. Isso seria importantíssimo. Ok? Então, nós temos média de 20, média de 50, média de 9 exponencial e média de 200. Todas essas três, média de 20, 50 e 200, o cálculo é aritmética. E a 9, o cálculo
é exponencial. Beleza? Estamos entendidos até aqui? Esse é o fundamental para a gente entender. Tá? Na aula, por que eu coloquei essas duas médias e na aula eu não pus? Na verdade, na hora eu queria frisar bem as duas principais, que é a 20 e a 200. E essas outras duas, a gente chama, que são rastreadores de tendência mais de curto e médio prazo. Que o legal de operar é quando essas três estão no mesmo sentido. Por quê? Porque você vai pegar o momento do mercado, a velocidade. Olha como o mercado andou em tendência forte. Ele andou forte aqui. Tá? Agora, ó, ele já está embolando, né? Ele já está fazendo, né, uma tendência querendo subir, mas sem muito volume, sem muita velocidade. Tá? Quer ver outro exemplo? Vamos pegar outro exemplo aqui para ficar claro. Azul. Tá? Azul, olha de novo. São estudos, excluir. Olha que interessante, azul. Mesmo padrão. Olha como o mercado, quando as três médias estiverem apontando para cima, como o mercado sobe, depois ele corrige. O que acontece com a correção? Quem manda, quem vocês têm que ficar bastante de olho, pensando que a gente já tem uma ideia de que a maioria de vocês pensam no longo prazo, pensam em comprar para 2, 3 anos. Então, se esse é o princípio, seguem bastante a média de 50, essa média azul. Por quê? Vocês vão ver diversas oportunidades de fazer novos aportes, como o Isaac tinha comentado, de buy and hold, quando o mercado passar a média de 20 aqui e chegar próximo à média de 50. Primeiro candle que mostrar força compradora, olha aqui, você pode comprar na máxima um stop na mínima, caso você queira pôr um stop aqui. Por quê? Porque o mercado estando com as três médias em tendência, ele vai acelerar. Aí, ele precisa fazer o quê? Uma correção. De novo, média em tendência, média em tendência, média em tendência. Tipo, vamos lá, médio prazo é a média de 50, curto prazo é a média de 20 e curtíssimo prazo é a média de 9 períodos. O longo prazo é a média de 200. Ou seja, você está pensando no longo prazo. Eu vou pensar em comprar? Sim. Por quê? Porque a média de 200 períodos me mostra que o preço está em tendência de alta. Aí, a média de 50 períodos, que é de médio prazo, me confirma que o mercado também está em tendência de alta no médio prazo. Seriam 50 dias. Vamos frisar aqui no dia, para ficar fácil esse gráfico. Aí, nos últimos 20 dias, a média me mostra que também, em 20 dias, eu estou em tendência de alta. Aí, a média de 9 dias, ela me mostra que ela quis fazer uma reversãozinha de tendência no curto prazo, mas foi mais para corrigir esse movimento todo de alta. Ou seja, eu tenho aqui, vamos tirar isso aqui, ó, a gente já viu. Eu tenho aqui uma possível correção de novo. O mercado esticou, corrigiu. O que ele vai fazer? Olha de novo, olha o volume aqui, apareceu. Fábio, o volume está abaixo da média, abaixo desses dois que foram de queda. Ok, mas olha, reparem que o preço de fechamento deste candle foi aqui, o outro já abriu aqui em cima e fechou acima. Aonde eu ia comprar, Fábio? Vou até colocar com essa ferramenta da plataforma, na máxima desse candle aqui, ó. Vou puxar para cá. Na máxima desse candle aqui. Por quê? Porque você ia pôr o seu stop nesta região e deixar o preço andar. Tá? Fazer uma entrada agora. Tá? O mercado deu uma valorização em 9 dias de 8%. Em 9 dias.
Isso, a gente está falando, 2020, pegamos o mercado já esticado. Tá? Recomendação, se você vai fazer operações e quer começar a entender o mercado, coloque uma meta de, se o objetivo seu é tá criando consistência, tá acertando os sinais, ou você compra todo mês um pouquinho, vai fazendo vai montando sua carteira. Todo mês eu vou investindo lá R$ 500 em ação tal. Ou, Fabio, eu quero pegar uma ação, quando valorizar aí 10, 20%, eu saio fora e espero uma nova oportunidade. Ok, isso pode acontecer, como aconteceu na Azul. 9 chegou a bater quase 10%, ó, até chegou a bater 10% em 16 dias. Depois veio fazer uma correção natural. Tá? Não vai subir ao infinito e além, gente. Vai precisar corrigir. Para isso, vai precisar corrigir. Aí, o mercado começou a acumular. Olha que interessante aqui. Olha que interessante aqui. Gente, se a gente só seguir as médias e o volume, vai dar muita operação para a gente fazer. Porém, vai dar muita oportunidade. Porém, eu vou ter que esperar as médias se alinharem. Vou ter que ter paciência para esperar as médias se alinharem. Por quê? Olha que interessante. Olha que interessante aqui. O mercado está com a 50 subindo. O mercado está com a 9 começando a cair e agora está abaixo da de 20. O preço funciona assim. Acima da média, qualquer média que você estiver olhando, o preço está acima da média, então você vai procurar pontos de compra. O preço está abaixo da média, você vai procurar pontos de venda. Acima da média, ponto de compra. Abaixo da média, ponto de venda. Possivelmente procure, principalmente, na verdade, e possivelmente procure vender ou comprar próximo a essas médias. Tá? Próximo a essas médias. Exemplo, quem vendeu aqui, ó, próximo a essas 2, 3 médias virando para baixo, ó, olha que interessante. Tinha volume? Ó, vamos lá, vamos voltar um pouquinho para cá. Olha que interessante aqui. Nós falamos dessa compra aqui, o mercado valorizou. Aí ele fez essa barra, ó, subiu, candle, subindo, com volume, ok, mas as médias estão por cima. Candle tentou romper as médias, não teve força. Abriu acima da média. Olha o volume, abriu caindo sem volume, caindo sem volume. Quando começou a cair, tem volume aqui, pessoal? Tem volume, acima da média. Tem volume aqui, pessoal? Tem volume. Fábio, posso vender? Não, de jeito nenhum. Por quê? A média está mostrando que eu ainda estou com o preço subindo. Essa média de 50 é minha referência de médio prazo. Ela é a principal que eu vou analisar. Tá? As outras duas médias, a média verde e a média amarela, o que ela me permite? Ela me permite, igual esse movimento aqui, se a azul está ascendente e o preço fecha acima da média com volume, ele me permite entrar numa operação. Esse aqui é. Ele me permite entrar numa operação. Por quê? Porque eu tenho volume acima da média, pouca coisa? É, mas é acima da média. E, então, eu tenho um movimento anterior de tendência, correção, tendência. Gravem bem esse movimento, tá? Se possível, gravem assim: expansão, contração, expansão. O mercado sempre vai fazer esse patamar, essa execução de movimento. A tendência é expansão, contração, expansão. Contração, expansão. Contração, expansão. Pensem sempre nisso. Ok? Então, média de 50 ainda não virou, eu não posso vender. Agora, olha que interessante. Aqui, neste patamar de preço, o volume está aumentando e a média de 50 está começando a inclinar. Reparem que a média está virada para cima. Olha como ela já abriu com gap e com um baita volume. Fabio, dava para ter antecipado aqui a venda ou nesse dia? Dava.
dava assim. Por quê? Porque você ia perceber durante o pregão e em outros tempos gráficos, eu vou pegar depois esse dia, num prazo um pouquinho menor, 60 minutos, que você já tinha sinal de venda lá nos 60 minutos para te antecipar essa movimentação. Tá? Mas ele já deu sinal aqui, porque o preço passou abaixo da média, voltou, não conseguiu romper a média para cima, como ele fez aqui, como ele fez aqui, como ele fez aqui, como ele fez aqui. Olha que interessante, como ele fez aqui. Ó, quando o preço está abaixo da média, ó, o mercado fica lateral. Quando ele passou a média, ele tentou voltar. Lembre-se sempre do movimento. Passou a média, expansão, contração para uma nova expansão. Contração para uma nova expansão. Contração para uma nova expansão. Aí, o que ele fez aqui? Acumulou. Vamos ver o que ele fez depois? Aqui. Aqui, devagarzinho. Olha lá. Acumulou. Opa, rompeu para baixo. Deixa eu apagar esse cara aqui. Ó, rompeu para baixo, fez o movimento de expansão que a gente já tinha desenhado. Expansão, contração, expansão. Vou por aqui, contração, expansão. Aí ele acumulou, deu sentido de ir, voltou, contraiu, expansão de novo. Tá? Então, sempre analisem esses movimentos. Então, pessoal, olha que bonito esse movimento. Quem pegou essa perna aqui, pegou o último movimento de alta. E quem pegou este movimento de queda aqui, pegou bem também. Fabio, poderia ter vendido aqui? Poderia. Tá? Poderia. Só que o problema aqui seria o seguinte, você tem um stop técnico, seria aqui em cima. Se você quisesse o stop mais financeiro, seria aqui em cima. E esse stop, ele pode ser muito ruim por um fator. Tá vendo que o preço está afastado das médias? Lembra que eu falei, o preço sempre faz um movimento de expansão, ele volta fazendo um movimento de contração. Normalmente esse movimento ele volta para testar a média. Essa contração é em cima da média. Eu falei ontem que a média é como se fosse uma cerca elétrica. O preço se afastou dela, aí ele vai de tempos em tempos voltar na média. Quando ele chegar aqui, se a média tiver força, é como se o mercado desse um choque. E aí o preço volta afastado da média. Aí daqui a pouco, ele, de tempos em tempos, ele vem, bateu na média, tomou choque de novo. Tá? Sempre é esse movimento. As médias são o que impulsiona o preço se a tendência está clara. Beleza? Fez esse movimento, fez esse outro candle, ó, vendeu, chegou a dar 10 pontos, 10%. Opa, aí tá vendo que eu falei da média? Ó, a média se aproximou. O que aconteceu? Ó, entrou volume menor que esses daqui, mas entrou volume vendedor acima da média, dava outra venda neste patamar. E aonde era o stop? Neste patamar. E aqui nós teríamos uma proteção interessante, até aqui, ó, pode pôr nesse último topinho. Tá? Se vocês estiverem com dificuldades para enxergar topos e fundos, eu vou adicionar aqui uma outra ferramenta. Ó, vamos lá. Clica com o botão direito, inserir indicador, média móvel. Perdão, média móvel não. Esquece que eu falei. Topos, detector de topos e fundo. Eu quero numa janela? Não, eu quero na média. Na média, eu quero no gráfico. Não é numa janela, eu quero em cima do gráfico. E inserir. O que acontece aqui? Tá vendo que ficou uma média, como se fosse um zigue-zague? Não quero esse zigue-zague. Você pode mudar. Você pode vir aqui, ó, colocar em 4 períodos. O que seria esse 4 períodos? Ele conta 4 candles positivos ou negativos para formar um novo topo e fundo. Quanto maior
a quantidade de candles, maior ele vai distanciar esse espaço. Quer ver? Vou colocar 4 e aplicar. Tá vendo? Olha como ele precisou de bem mais candles para definir isso aqui. Ele não contabilizou, ó, 1, 2, 3, não. Aí ele desconsidera 1, 2, 3, não. Aqui, esse aqui, não, desconsidera. Tá vendo que não tem, aqui que era para ter a sequência, 1, 2, 3, o quarto ficou um preço neutro, ele abriu e fechou no mesmo patamar, não contou. Então, de toda essa perna, ele contou a partir deste período que ele encaixou 4 candles. Olha que nesse histórico inteiro não tem 4 candles positivos de uma vez ou negativos. Tá? Aqui, por que ele contabilizou? Porque esse candle aqui, por mais que ele está positivo, o mercado fechou nesse patamar e abriu com gap de baixa. Tá? Então ele contabilizou 4 candles de queda. Tá? Vou diminuir para 3, aplicar, não mudou. Para 2 ele fica um zigue-zague mais estreito. Eu prefiro 3 ou 4. Tá? Aí o que eu faço? Eu tiro o desenhar linha e coloco o rótulo. O que vai aparecer aqui para mim? Ó, aplicar. Vai aparecer um T e um F. O que eu posso fazer? Eu gosto de usar esse T e esse F na cor preto para ficar visível para a gente. E dou um OK. Vocês conseguem identificar agora? Agora é só ligar o ponto visualmente. T, F. T, F. Só que olha como ele não considera esse como um topo, esse como um topo. Ele vai dar T. Ó, não deu fundo aqui, ó. Ele vai dar fundo lá embaixo. O que eu faço? Quando ele dá muita distância, aí eu vou e ajusto para 2. Por quê? Ele vai dar um zigue-zague melhor. Só que entendam, quanto menor esse período, mais topos e fundos eu vou enxergar. Tá? No gráfico diário, eu posso usar topo e fundo com classificação de período 2. No gráfico abaixo de diário, eu uso no mínimo 3. 60 minutos, 15 minutos, 5 minutos. Nos 5 minutos, eu prefiro usar o período 4. Ok? É isso que eu queria mostrar. Tá? É até um bônus que eu não falei, mas que eu acho que como é uma aula de plataforma, vai ficar legal para a gente já identificar esses indicadores. Tá? Então já está ficando com 30 minutos. Eu queria mostrar esse padrão para vocês, que era dessas médias. E aqui, ó, de novo, olha lá. Fiz a venda 1, fiz a venda 2. Olha como se aproximou da média. As 3 médias apontando para baixo. Olha a diferença, gente. 54% em 6 dias. As 3 médias me confirmando. Vamos ver se caiu mais. Olha isso. Pronto, fez um fundo. Vocês teriam um lucro de 79%. A gente vai aprender isso aqui. Mas olha só, saiu dos R$40 e chegou nos R$8. Olha que interessante. Por que disso? Porque as médias, vou pôr num gráfico até maior, no semanal, tá? Que aí ó, você percebe que agora mudei o tempo gráfico. Olha como a média azul agora o preço passou abaixo. Lembra que a gente falou da nossa venda? As marcações que foi feito no gráfico do diário. Olha aqui no gráfico semanal, a média de 9 apontando para baixo, a média de 20 apontando para baixo e o preço trabalhando abaixo da média de 50. Ou seja, tá vendo que no diário ele já tinha me dado venda porque as médias tinham virado. No semanal ele começou a me dar esse sinal aqui. Tá? Começou a me dar esse sinal no mesmo período que ele passou a 50. Olha que interessante que foi essa operação. Tá? E o que está legal aqui? Ó, o mercado voltou a cair, tá vendo? Caiu mais 30%. Fabio, tem alvo para essa ação? Via Fibonacci, ele já chegou aqui ó, nos 11. Se
passar desse fundo de R$ 8,70, se passar, tá? O próximo alvo, deixa eu até pôr aqui, porque ele fica até, nem aparece no gráfico. O próximo alvo é na... Não, não dá, ó. O próximo alvo é lá para a faixa de quase R$ 3. Se a Azul chegar nesse patamar aqui, quebrou, gente, faliu. Acho difícil, tá? Acho difícil chegar nesse patamar. Impossível? Não. Improvável, sim. Não pela condição do gráfico, mas pela condição da empresa e por nós estarmos num país que temos 2 companhias aéreas. Dificilmente o governo vai deixar isso aqui acontecer, mas não é impossível. Vulgo o IBR. Quer ver um exemplo? Olha quanto custava o IBR em 2002, 2003. Chegou a custar R$ 60, R$ 55. Olha lá, R$ 70 em 2008. De lá para cá, olha lá, de novo, olha que interessante. Foi bom pegar essa, só para a gente finalizar. O que a média de 50 está dizendo para a gente? A média de 20 está dizendo para a gente? O que a média de 9 está dizendo para a gente? Pessoal, se seguir essas 3 médias, a 200 também está confirmando aqui para a gente, mas seguindo as 3 médias, a gente tem um potencial de executar operações muito bem feitas com tranquilidade, sem passar calor na operação, sem comprar e o negócio começar a cair, você não saber se você fica, se você sai, o que acontece. Tá? Então, muito cuidado em comprar um ativo por achar que, não, vai se recuperar. Por exemplo, Oi, fujam. Fujam, não é ação, é puramente jogatina. Se você quiser comprar uma ação da Oi, é jogo, totalmente jogo. Tá? O mercado, olha isso. Quando você... Tá vendo como o FIBO é uma coisa? Olha lá. Com este patamar de preço, quando o mercado passou esta faixa aqui, ó, este fundo de R$ 41,90, vou aproximar aqui para vocês entenderem. Ele me projetou que ela iria chegar a 46 centavos. Eu acreditei? Eu não acreditei em Gol. Olha o tamanho da desvalorização. Em Gol não, né? Em Azul. Eu não estou acreditando. Mas o gráfico já está me mostrando uma coisa diferente. Como eu disse, é impossível? Não. Eu acho improvável. Mas aqui está a Oi para não me deixar mentir. Ok? 40 minutos de vídeo. Eu vou só mostrar mais uma que bateu aqui, que o pessoal falou ontem no grupo. CVC. Vamos no gráfico diário. Olha aqui, olha como fica difícil o CVC. CVC já não estava tendo um bom desempenho. Vou pôr no semanal para ficar melhor, senão o gráfico fica muito ruim. No semanal, o CVC já não estava com um desempenho interessante desde novembro de 2018. Por quê? Reparem na questão que a gente acabou de falar. Como estão topos e fundos. Totalmente descendente. Tendência de baixa. Como que estão minhas médias? Vamos lá, checklist de médias. Média de 50, apontando para baixo. Média de 20, apontando para baixo. Média de 9, apontando para baixo. Acabou. Rompeu a média de 200. O mercado literalmente derreteu. 60% em 30 dias. E eu acho que ele foi até mais. 83. Nossa. Gente, que judiação. 86%. Quem tinha esse papel, essa ação, no ano passado, dependendo de quando comprou, mas vamos falar de novembro, a 40,
43, 40 reais, faixa de 40 reais, né? 40, 43, viu o seu dinheiro chegar a 5 reais. É isso que faz muitos investidores ou iniciantes no mercado a desistirem, porque o cara às vezes colocou lá 100 ações, R$ 4.300, e viu esses R$ 4.300 chegar a R$ 518. Você já imaginou? Olha o tamanho dessa desvalorização. De R$ 4.300 para 518. R$ 3.700 de fumaça. O dinheiro virou pó. Pode retornar? Pode. É uma ação também que, como eu disse, é improvável quebrar? É improvável. É uma das maiores empresas de turismo da América Latina. Mas olha, quando o mercado, de novo, rompeu este patamar de preço, projetou R$ 7 de alta. Se você acreditou, se deu muito bem. Tá? Agora, a partir deste ponto, vamos ver. Deixa eu até espremer aqui, porque senão não vai caber, gente. Não. É. Agora não é a hora ainda de analisar ela, tá? Para falar que vai cair mais. Mas é outro que, se cair, quebra. Ó. Se cair mais, se perder essa faixa de preço aqui de R$ 5, ela vai virar uma nova Oi. Dificilmente se recupera. Porque não cabe nem no gráfico. Ó. Ela vai valer zero. Essa é a verdade. Vai voltar a ser como as OIBR da vida. Vai valer 5, 6 centavos. 60 centavos, 5 centavos, não, 60 centavos, 70 centavos. Tá? É que a plataforma realmente fica até bugada quando você começa a fazer esse tipo de projeção, porque não tem espaço na tela para chegar. Chegou numa região que eu considero importante, ó, que é o passado dessa ação, que ela começou em 2014, na faixa de R$ 10, voltou para a região, no seu passado histórico. Está abaixo, ó, se eu considerar esse fundo e não esse, mas eu vou colocar esse último aqui, como se fosse isso aqui como faixa de preço. Ó. Pronto. Isso aqui como faixa. Tem essa faixa de preço. Que para mim é importantíssimo passar agora, para daí sim a gente começar a ter no semanal, no diário, potencial sinal de compra. Por enquanto, nada a fazer nela. Tá? O ideal dela aqui era, já que veio desse baita zigue-zague descendente aqui, ó. Opa. É que ela fez, pera, deixa eu corrigir aqui. Veio para cá, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Fez esse movimento. Ela fazer isso aqui, dar uma acumulada para subir. Tá? Por quê? As médias, elas vão se aproximarem, tá? Como a 9 e a 20 já se aproximou, a 50 também vai encostar e aí as três médias vão dar a autorização de compra para a gente. Tá? Que aí tem tendência, aí é para comprar, gente, aquele esquema que todo mundo falou na sala. Não, eu tenho interesse em comprar para carregar o papel aí por vários e vários anos. Tá? Vamos, Suzano, a mesma coisa, olha aqui. Ó, mercado, quando virou a tendência, tá vendo? Ó, quando virou a tendência de alta, 2017. Ó, média azul dando compra, média verde dando compra, média amarela dando compra na maioria das vezes. Quando passava da amarela, parava na verde. Olha que interessante. O papel saiu de 13 para 54 em um período, tá? Em um período de 1 ano e meio, praticamente 1 ano, né?
De maio a junho? Um ano, porque aqui fica praticamente em dias úteis. Mas vamos colocar aí um ano mesmo, certinho. Olha isso, uma valorização de 280%. Isso é o que a gente tem que buscar, tá? Então, quando o mercado virou as três médias para baixo, olha lá, média azul para baixo, média verde para baixo, média amarela para baixo. O mercado caiu 30%, voltou a subir, isso num gráfico semanal, não teve força, caiu de novo. Onde parou? Na média de longuíssimo prazo. Está voltando a subir. Aí a gente vai entender na próxima aula que é justamente por que a Suzano subiu. Porque a Suzano é uma empresa de papel e celulose que vende muito para o mercado externo. Então, muito do produto dela é baseado em dólar. O dólar está a R$5, ela está se recuperando. Tá? Mas ela é uma ação para a gente ter como, vamos dizer, uma diversificação na carteira, mas tem que ficar muito atento quando o dólar começar a cair, porque provavelmente ela vai começar a fazer um movimento de queda. Ok? Pessoal, essa foi a segunda parte da aula. Eu falei algumas coisas que eu não disse lá, mas eu quis já fazer um bônus, tá? E assim que vocês conseguirem baixar a plataforma, colocar essas 4 médias, esses indicadores, o que eu recomendo? Peguem o papel, o ativo que vocês querem dar uma olhada, tá? E analisem da seguinte maneira. Pega ele por um período, olha lá, 2000 e... vai. Se eu estou olhando um gráfico diário, eu volto lá pelo menos um ano atrás, quando eu identificar uma tendência, eu dou uma aproximada no zoom, e a partir daqui, vou colocar aqui, a partir daqui, eu começo a analisar o seguinte, novembro de 2018, aí eu dou um clique aqui, e vou identificando candle a candle para enxergar esse objetivo. Opa, tem volume. Será que o mercado subiu? Essa ferramenta, segmento de reta, ela faz uma linha que você liga o ponto A no ponto B. Mas eu acho que eu entraria aqui. Eu acho que daria compra aqui. Para você só ter uma ideia de valor. Vamos ver se rompeu. Por enquanto não tá legal, não. Comprei no lugar errado, tá vendo? Por que deu errado? A média azul tá apontando para baixo ainda. Tá vendo como às vezes a antecipação? Olha aqui. Aqui, a média azul tá querendo inclinar. Vamos ver. Opa. Aqui, a média azul tá querendo inclinar. Não inclinou ainda. Vamos esperar. Opa, não inclinou. Oh, meu Deus. Tá vendo aquele bug? Às vezes tem que ir clicando devagarzinho. Às vezes ele vai o mês inteiro, né? O ano inteiro. Ele acelera mais. Não. A média ainda não virou, não autorizou compra. Lembre-se. Opa! Aqui o preço passou em cima da média e virou. E olha o que eu falei lá. Olha o volume. O que é natural do mercado fazer? Lembre sempre isso. Posso comprar aqui e agora? Pode. Mas cuidado para ele não fazer esse movimento de pegar apoio nas médias para voltar a subir. Ok? Vamos ver que foi o cenário que ele fez. Foi direto. Beleza. Você podia ter comprado aqui, mas teria que ter ideia do seguinte. Meu stop estaria nessa faixa de preço. Por quê? Porque o mercado podia voltar aqui, se você coloca um stop mais curto, ele podia vir, te estopar e voltar a subir. Você ficar a ver navios. Olha lá, beleza. Olha que bonito. Entenderam quando as médias cruzam, como o cenário do mercado é muito importante para a gente? É muito importante. Nesse caso, eu que já tenho um pouco mais de experiência, eu normalmente compro aqui, eu me antecipo aqui, porque eu sei desse movimento que ele faz de zigue-zague, lembra? Expansão, contração, eu já sei que ele vai... A probabilidade dele fazer um movimento de expansão aqui é de 80%. O que eu faço? Coloco minha entrada aqui
E aí eu faço o seguinte, se eu estou operando no day trade, que é para zerar a posição no dia, eu ponho stop aqui. Se eu vou operar swing trade, eu coloco meu stop aqui. Por quê? Porque se é o day trade, eu quero pegar só essa movimentação. Quanto que deu aqui no dia? Vou pegar. Só para vocês entenderem o processo. Quanto que deu aqui no dia? Deixa eu descer aqui. Dessa máxima para cá. 6%. Quanto era meu stop? 3,5. Vai, 4. Beleza, 3,5, 4. Stop de quase 1 para 1. 2 para 1. Então, um pouquinho a coisa próxima de 2 para 1. Beleza. 6 para 4. Tá? Então, aqui já está interessante para mim fazer um day trade. Por quê? Porque a partir do momento que o mercado começa a andar, eu já pego o meu stop, já jogo no 0 a 0 e deixo o preço andar. Isso no day trade. Tá? Numa operação mais curto prazo, 1, 2 dias, eu fico nessa operação. Mas aqui se confirmou. Por quê? Porque aqui não tinha volume, aqui é antecipação. Comprou? Quem comprou e carregou, olha isso. Olha lá o movimento de expansão, 16% em 10 dias. O que ele fez? Contração. Ó, se ele subiu 16, gente, ele vai corrigir pelo menos 50% disso. Então, se ele cair 8, ok, sosseguem, fiquem em paz. Ele voltou de novo a subir. Subiu mais 8, voltou 10, subiu mais 12, voltou 5. Tá vendo? Quem comprou aqui está carregando o papel. Tá? Deixa eu afastar esse zoom. Então, eu quero entender aqui. Ó, chegou na mesma faixa de preço. Olha lá. Aqui já começou a virar tendência. Só que, reparem, quando você tem a média azul apontando para você que o preço ainda está em tendência de alta, ela já é um grande indicador para a gente ficar atento ao preço. Quando o preço começa a se aproximar dela e começa, tipo assim, imagine como se o paraquedas não fosse abrir, tipo, o mercado segurar nessa média, ele vai passar dela. Opa, atenção para você o quê? Vamos lá, trazer seu stop para cá, zera a sua posição. Ô, Fábio, mas eu podia ter pego aqui, vai, 15, 16% e vou sair com 7. Ok. Ninguém quebra tendo lucro. O mercado virou. Você poderia depois pensar numa venda e pegar aquela. Tá? Então, sempre observem. As 3 médias, tá, me autorizam essa venda. Me autorizam. Essas 3 médias me autorizam uma compra? Me autoriza. Pode fazer a operação. Só gerenciar o risco, a gente vai ver isso na próxima aula, que isso também é importante, saber quanto eu vou arriscar nessa operação. E se eu perder esse valor, ele não vai me influenciar. Tá? Esse é o ponto que a gente tem que começar a treinar e analisar. Beleza? Ficou 1 hora de vídeo, mas eu espero que vocês que não assistiram a aula e que assistiram a primeira parte possam assistir e possam compreender o que eu falei nessa aula e que a gente deu de bônus, tá? Que eu tenho certeza absoluta que vocês vão seguindo só essa métrica, só essas 3 médias, vocês vão ganhar dinheiro com o mercado financeiro, mas pensem, no longo prazo. É isso que importa. Tá? Perdi dinheiro hoje, não importa. O importante para mim é o longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo você percebe que o mercado ele é rentável, sim. Tá? Mesmo quem comprou, ó, de novo, virou a média. No longo prazo, olha isso. 40% de valorização em 90 dias. Tem que só saber a hora de esperar longo prazo. Ele é o que vai ajudar a gente a operar bem. Tá ok? Então, olhem as médias, analisem elas. Está dando venda, eu vou vender. Está dando compra, eu vou comprar. De novo, está dando venda, eu vou vender. Opa, tá vendo? Uma virou, essa está querendo virar e essa está querendo virar. Quando as 3 estiverem alinhadas, pode comprar e ser feliz. Certo, pessoal? Mais uma vez, abraço. Obrigado pela confiança, por
cederem o seu tempo, se disponibilizarem a aprender. E qualquer dúvida dessa aula, pode me mandar no grupo ou mesmo na próxima aula a gente faz aí uma extensão para tirar dúvida. Beleza? Abraço, tenha a todos uma ótima sexta-feira, um excelente final de semana e tamo junto. Até terça-feira. Fiquem com Deus. Valeu.